noite quem está chegando aí, né? Essa companheirada que suja a botina nessa lida pecuária. Começar essa live aí 11h11 hoje com o tema manejando o pasto para aumentar lucratividade. A gente colocou lá nos stories, né, alguma enquetezinha e muitos responderam que não sabiam como fazer ou quanto aumentaria de lucratividade, né? Obrigado, Guilherme. Nós vamos passando aqui os temas e no final eu vou fazer um exemplo prático de uma fazenda para uma fazenda de... Boa noite, Tira Leite, tudo bem? Um exemplo prático aqui de uma fazenda de 1.000 hectares, uma simulação, um cenário, para vocês entenderem como o manejo pode impactar a lucratividade, correto? Então fiquem aí, né? Vou pedir para vocês, quem estiverem gostando dos assuntos, mande joia aí para a gente, passe a Potencial PEC para frente, né? Não sou muito de pedir, mas para vocês, igual a gente fala, tá? Os conteúdos são feitos aqui para que sejam relevantes o máximo possível para que a gente possa transformar a nossa pecuária aí, certo? Então, estão servidos, vou molhar o bico, caldo frio, tá certo? Mas não esquenta não, que já tem um ditado flamenco, eu não digo se Flamengo, né? Flamenco, que tudo que fora falado enquanto bêbado, antes fora pensado, tá certo? Então não esquenta não, que é a mesma coisa. Agora sim. Então, manejando o pasto para aumentar a lucratividade. Eu hoje vou deixar aqui para vocês a maior dica desse manejo, a maior dica dessa live de capim dessa semana que a gente está fazendo aí. Preste atenção, tá todo mundo aí anotando? Então vai lá, ó. Manejar pasto é decepcionantemente simples. Pô, Marcelo, você vive disso. Exatamente. É decepcionantemente simples. Sabe qual que é o maior erro? O maior erro de manejo de pasto que a gente encontra por aí? É inércia, é preguiça. Gerente, produtor, pecuarista, técnico, o que vocês pensarem, muitos de nós temos essa inércia, tá? E por que você fala inércia, Marcelo? Porque o cara tem a preguiça de rodar a fazenda, pasto por pasto, de anotar a altura que o pasto tá, quando saiu, ver, puta, olha, saiu, tá baixo, tá alto, tá dentro dos padrões para aquela espécie forrageira, pasto por pasto, certo? Pontuar condições, dá uma nota, invente uma nota sua para você ter um esclarecimento, é seu, é você que está fazendo, né? Se está degradado, se não está, se está sujo, se está limpo, faça um compilado seu, que você entenda, que você vai saber, como é que eu vou falar assim, você vai saber entender aqueles dados que você está lendo ali, tá certo? Anote, saia para o pasto, qual que é a lotação presente que eu tenho lá hoje, qual que foi a lotação que passou, para você ir calibrando o olho. Gente, é simplesmente o maior erro de pastagem no Brasil. Não é alta lotação, não é baixa lotação, não é fertilidade de solo. O maior erro, a turma tem uma inércia no couro, tá certo? Tem uma preguicinha de fazer isso. Se começar a rodar a fazenda semanalmente, quinzenalmente, quiçá mensalmente, pelo menos que começou, está apontando, está sabendo pelo menos diretrizes e apontamento, montou uma planilha, deixa isso lá no escritório, leva com você na carteira, sei lá, você que é gerente, você que é o dono da fazenda, você que é o zootecnista, veterinário, agrônomo,
manejador de pasto da fazenda? Não sei, mas estou falando para vocês, é extremamente decepcionantemente simples manejar pasto. Se eu soubesse disso há 20 anos atrás e tivesse tudo que a gente tem hoje, rapaz, eu acho que nem mexer com faculdade eu ia mexer, ia estudar isso por conta. Mas vamos lá. Vamos tocando aqui, né? Porque o negócio urge. Mas vou citar aqui mais alguns erros comuns que a turma faz aí no campo, tá? Primeiro, a turma acha que o pasto produz o ano todo. A gente sabe que não, né? Tem uma sazonalidade aí, ele não produz igualzinho, não é retilíneo, tem época que produz mais, tem época que produz menos, né? E a gente tem que definir isso. Isso chama orçamento forrageiro. Acha também que o pasto mantém uma qualidade nutricional durante todos os meses do ano, mais ou menos igual. E a gente sabe que se a gente deixar esse pasto livre de crescimento, uma hora ele vai estar muito bom nutricionalmente, chegando perto do florescimento, ele vai cair o seu teor nutritivo, né? Vai mudar a relação folha-caule, vai lignificar e vai perder, né? Vai diluir na matéria seca a proteína, a energia, né? Então tudo isso aí vai fazer com que diminua ou que faça oscilações nos valores nutricionais do pasto. Outro erro que a turma faz é não ajustar a lotação durante os meses do ano. O orçamento forrageiro também. A turma tem que aprender que não cresce igual mês a mês. Ele está sob influência de luminosidade, fotoperíodo, temperatura, pluviometria, fertilidade de solo, a própria espécie forrageira, né? Umas aguentam mais frio, outras não. Então, um sínodon, por exemplo, um tipo, o gigs, isso aí ele vai suportar temperaturas médias bem mais baixas do que as outras espécies forrageiras tropicais. Então, tudo isso aí impacta, e isso tem que ir para dentro de um plano, né, de conhecimento de cada pasto da fazenda, tá? Não ajustar a lotação de acordo com a produção de cada pasto. Marcelo, mas você está falando que eu tenho uma braquiária, eu tenho 25 invernada e tudo é braquiarão. Tudo bem. Quando eu falo cada pasto, não é espécie, é cada área de pasto. Você tem que saber o que cada área de pasto sua está produzindo mensalmente. Correto? E claro, aí vai espécie, vai fertilidade do solo, se você tiver, vai acompanhamento matemático, se você tiver, e por aí vai. Vai o seu acompanhamento ali todo dia. Fala, está com tanta zoar, eu estou evoluindo o rebanho para um ganho de peso X, então todo dia está aumentando o peso em tantos boi vezes tantos quilos, vai dar tanto zoar por hectare, então você começa a desenhar o seu planejamento aí. Outra coisa é achar que trocar lote de boi, de pasto, para ajustar a lotação, causa queda de desempenho. Por exemplo, a gente já ouviu muito falar o seguinte: se eu tirar do mombaço e colocar no braquiarão, meus boi escorrem. Positivo. Se eu estou com o mombaça muito bem manejado, atendendo o mombaça na altura que ele precisa, no manejo que ele precisa, nos dias de descanso necessários para ele atingir a altura certa de entrada e funcionando tudo certinho para o mombaça, e esqueci o braquiarão, esse braquiarão vai passar. Na hora que eu tiver que tirar do mombaça e jogar lá, eu não tenho a mesma qualidade no braquiarão que eu tinha no mombaça. O boi vai escorrer mesmo. Mas não é porque trocou de pânico para braquiária, não. É porque fez manejo errado. Tá certo?
Outra coisa, então não tem essa preocupação, gente. Não precisa preocupar quando você está manejando bem globalmente ou a sua fazenda como um todo. Estando fazendo isso, a diferença de proteína, por exemplo, vocês entenderem valor nutricional, entre espécies é muito, muito baixo. Tá? Outra coisa é não respeitar as alturas de entrada e saída. Nossa, tá aí, decepcionantemente simples. Se eu respeitar a altura de entrada e saída, e hoje esse negócio tá aí, facinho para todo mundo, né? Você baixa qualquer lugar da Embrapa, qualquer lugar de Exal, qualquer palestra que for que fala de pasto, eles vão te entregar uma tabelinha. Mombasa entra com 90, sai com 30, Tanzânia entra com 70, sai com 25, e aí vai. Tá certo? Acabou. Você tem uma tabela, você faz um plano. Se não tiver preguiça para rodar os pastos, moço, acabou. Tá feito seu manejo de pasto. Precisa mais de Marcelo. Né? Então, é decepcionantemente simples. Vou só uma olhada. Uma pergunta frequente que a gente encontra por aí, toda vez que a gente está, principalmente começando a atender uma fazenda, é o seguinte: doutor, qual que é o melhor sistema para manejar os pastos? Devo deixar no pastejo contínuo? Devo deixar no rotacionado? Faço rotatino ou alternado? Tá, sabe o que eu respondo? O ajuste é muito mais importante que um método. Decepcionantemente simples. Se você ajustar a capacidade de suporte do seu pasto para a demanda que você precisa, ou a demanda que você precisa para a capacidade de suporte do seu pasto, vai desempenhar. Nossa, mas aí você está falando em meus pastos degradados e meus pastos que cabe 0,3, se você ajustar, o boi vai desempenhar. Claro que não vai desempenhar, gente, como se tivesse um pasto folhoso, extremamente na altura certa de colheita, né? Adubado ou corrigido, ou que seja do jeito que for, que seja manejado. Claro que ele não vai, né? Eu não posso fazer essa comparação, são duas coisas diferentes. Agora, se eu começo a ajustar para o que o pasto está produzindo de forragem, a lotação que ele suporta, consequentemente o meu boi vai desempenhar melhor do que ele estava antes. Correto? E pode ser 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 9, 8, 10 o A. Ajuste é mais importante do que o método. Tá? Tem trabalhos aí de Exalc falando de adubação, manejo no contínuo de 4, 5A. Tá? Agora, mas você indicaria o quê? Eu acho mais fácil, para a gestão de pasto, trabalhar com rotacionado. Tá? Eu acho muito mais fácil visualização, muito mais fácil apontamento, mas se eu errar, porque eu estou fazendo um rotacionado, estou implantando um rotacionado, nossa, comprei, vou fazer cerca elétrica, vou picar em 15 piquetes minha invernada, e assim agora está resolvido o meu problema. Às vezes vai piorar, tá certo? Aí você vai piorar o negócio. É boi arrebentando cerca, é boi não ficando dentro de pasto, é boi não achando água. Então, não é porque você está fazendo um rotacionado que você está proporcionando o melhor ajuste entre capacidade de suporte e demanda do seu lote. Tá certo? O que faz, gente, um boi ganhar peso? Nossa, eu vou perguntar, vocês respondem aí, ó, enquanto eu tomo mais uma talagadinha aqui. O que faz para vocês um boi ganhar peso? O que vocês imaginam que é? Vou dar um exemplo. Eu tenho um pasto bem manejado, com uma estrutura para aquela forrageira que eu estou trabalhando. Folha, altura certa, estrutura de dossel, de arquitetura de
de touceira, né? Tá tudo perfeito para o animal comer para aquela forrageira que eu estou trabalhando. E tenho a quantidade de matéria seca necessária, eu consigo que o boi consuma aquela quantidade de matéria seca necessária para que ele tampone a exigência de consumo de matéria seca. Consequentemente, ele vai estar consumindo os nutrientes, né? Ou eu pego um pasto adubado, tá verdinho, tá escuro, tá top de linha, tá? Você olha assim e vai dizer, rapaz, se eu pegar isso aí vai dar 18% de proteína. Só que tá com a lotação mais alta e ele tá 20 a 30% mais baixo do que era a altura meta ou altura de manejo para esse pasto. Só que quando eu vou lá, simulo pastejo, coleto e mando para o laboratório, faço uma bromatológica, esse pasto aí está me dando 18%. Qual dos dois vocês acham que dá mais ganho de peso? O adubado ou só o manejado com a estrutura certa, ajustado lotação? Vou responder para vocês, mas antes eu vou dar só mais uma diquinha nessa live de hoje. Ó. A maior besteira que tem no mundo pastoril tropical é o seguinte, é o nego comprar uma espécie forrageira ou trocar uma espécie forrageira porque o mestre do Unisap virou para ele e falou assim, ó doutor, lá em casa isso aqui ó, dá 18%, 20% de proteína. Falei, rapaz, o cara fica louco, fala, não, amanhã cedo tô metendo a grade no broquearão e tô plantando esse capim seu aí que é um negócio. A única coisa que a gente tem que comprar por proteína é proteinada, é ração, é faré de soja, você entendeu? Pasto precisa ter o quê? Condição para o animal consumir. Então ele precisa ter folha, certo? Mais do que haste. Ele precisa estar numa altura que favoreça o pastejo, que favoreça o bocado. Quanto mais forragem ele ingere em menos bocado por dia, maior é o desempenho desse animal. E é isso que a gente tem que fazer. Esse pasto pode ter 8, 9% de proteína. Se vocês quiserem um pasto de 20%, uma braquiarinha de decúmbio de 20% de proteína, corta agora na época das águas, quando voltar as águas, ou está irrigado, corta ela no chão, rente ao chão, certo? Vem aí vou pôr aqui uma adubaçãozinha leve, 150 kg de nitrogênio por hectare, tá certo? Acerte a adubação e quando ela tiver assim, ó, com seus 10 centímetros aí mais ou menos, vai lá e coleta isso aí para vocês verem. Você não vai dar um horror de proteína, entendeu? Então assim, proteína, vai dar proteína, só que não tem matéria seca, esse animal vai acontecer o quê? Não vai conseguir ter a quantidade de ingestão de matéria seca, além de entrar nitrito, nitrato, a alta proteína de degradação rápida no mundo, aí vai, tá certo? Então, o que acontece? A gente não compra pasto por proteína, a gente compra ração, proteinado, suplementação, por teor de proteína e tudo mais. Agora, pasto não, certo? Pasto a gente tem que dar a condição desse animal conseguir fazer o maior capacidade de consumo de matéria seca possível. É isso que faz boi ganhar peso. Isso é que está relacionado com o desempenho de ganho de peso, tá certo? Então isso aí é o que faz o animal ter o maior desempenho em ganho, correto? Tá, então vamos passar agora para o lance que é o título da live, né? Eu perguntei lá na enquete nos stories se vocês têm noção de quanto custa manejar um pasto, né? Ou não gerenciar as suas pastagens, tá? A maioria dos pecuaristas, a maioria, são competentíssimos, são altamente eficientes, especialistas numa arte. Sabe qual que é essa arte? A arte
de deixar de ganhar mais dinheiro. São ótimos, especialistas, são, ó, eu falo para vocês que 90% das fazendas que a gente já atendeu e que a gente trabalha e que está começando, ou já tem projeto rodando, quando começou, eu vou falar um negócio para vocês, estava deixando de ganhar muito dinheiro. E eu vou mostrar para vocês aqui com um exemplozinho. Só falando em termos de altura de pasto, de entrada de pasto. Então eu vou dar um exemplo para vocês de um braquiarão. Isso foi um trabalho feito pelo Sila Carneiro, tá? Eu não lembro aqui agora de quando que foi, que ele comparou um braquiarão, lotação entre 3 a 4A, trabalhando com garrote Nelore, era mais ou menos 400, 450 garrotes, então foi um bom experimento, foi um bom trabalho, porque teve um N grande. O que esses caras descobriu? Que colocando o pasto, entrando o gado na hora correta para o braquiarão, na altura de entrada que eles estavam idealizando na época desse trabalho, que estava entre 25 e 30 centímetros para o braquiarão, esses animais desempenharam e conseguiram uma produtividade por área de aproximadamente 886 quilos por hectare ano. Beleza? A prova, eles colocaram, deixaram os animais ter acesso aos pastos de braquiarão quando esse braquiarão estava acima de 35 centímetros. A produção caiu de 886 para 673, né? Então nós produzimos a mais só por ajuste da entrada de altura de pastejo para cada espécie, né? Que eu estou dando exemplo do braquiarão, mas só por ajuste. E sabe quanto que isso custa, gente? Nada. É decepcionantemente simples. Foi 4 anos e meio na faculdade estudando isso, para depois os caras lançar as tabelinhas. Pode um negócio desse? Mas tudo bem, tocamos, né? O que acontece? Isso aí dá o que eu estava falando, que eles deixam de ganhar dinheiro, e olha só que é um erro de 10 centímetros em altura de entrada. 10 centímetros. Se a gente pegar essa diferença do que produziu na altura certa para a altura passada, dá 7,1 arroba a menos por hectare ano, porque eu errei 10 centímetros de entrada de animal. Isso aí eu posso fazer, eu deixei de ganhar R$22.000 a cada 100 hectares, nesse mesmo patamar de lotação de tudo. Cara, a cada 100 hectares. Imagina fazenda de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hectares de pasto. Tá certo? Isso aqui pode ser, né, o faz-me rir, a sobra, a tranquilidade ali no final do sistema, né, numa pecuária que hoje cada dia está mais apertada, né? Então, sabe quanto que custa para implementar isso aí? Seu peão já está lá, seu gerente já está lá, seu técnico já está lá, seu pasto já está lá, seu boi já está lá, sua cerca já está lá, fertilidade de solo já está lá, seu clima já está lá, está tudo lá, você não tem que pagar nada. Simplesmente baixar a tabela da Embrapa. Beleza? Precisamos falar mais nada, né? Ok. Deixa eu molhar o bico que chega até a tremer. Tá ficando difícil ser zootecnia. Vocês tinham que ter dado muito parabéns ontem para nós. Tá certo? Tô brincando. Então vamos agora então para o exemplo prático do negócio. Eu vou pegar uma fazenda de 1.000 hectares de pasto, tá certo? Que ela tem produtividade por cabeça ano de 4,5 arrobas, é uma média mais ou menos brasileira. Isso dá um GMD. Tem o GMD de 369 gramas por cabeça dia, tá? Média ano, claro, né?
O Fabrício está perguntando aqui, Fabrício Jadiel, por que você não salva suas lives? Para vocês me acompanhar, pô. Para nós ficar amigo, companheiro, tomar uma pinguinha junto, nós conversar. Enquanto vocês não começarem a interagir comigo, eu chamar você aí para vir ficar falando aqui comigo, eu não vou salvar a live também, não. Tô brincando. Não, é porque essa tá complicada e meu telefone não tá conseguindo salvar, cara. Não sei, já pelejei. Não, essa semana não consegui salvar. Vou tentar jogar essa aqui hoje. Ranquei tudo que tinha dentro dessa anarquia. Vamos ver se dá conta de subir hoje. Tá certo? Mas voltando lá. A Luciana Cardoso aqui, né? Joia Lulu. Tem aplicativo Pasto Certo. Decepcionantemente simples. Não precisa mais manejar pasto. Para que manejar pasto? É verdade, você não tem que ser manejador de pasto, não, rapaz. Você tem que ser gerente, você tem que ser conhecer esse pasto. Aprende a olhar ele dentro do Excel. Aí, rapaz, aí você vai ficar bom no negócio. Então a lotação dessa fazenda de 1.000 hectares, ganhando 369 gramas por cabeça dia, produzindo 4 arrobas e meia, o que acontece? Ela tem uma lotação de 1,2 cabeça por hectare ano, fazendo um peso médio de 390 quilos aí, a gente comprando bezerro de 7 e matando esse bezerro de 20 meia, 21 arrobas aí. Se ela tem isso aí, ela produz 5,4 arrobas por hectare ano, né? Eu pego quanto produz por cabeça, vezes tantas cabeças por hectare, eu acho essa danada aí de 5,4 arrobas por hectare ano. E ela tem uma lotação de 1 UA por hectare, tá certo? Ela tem um desfrute de 32%. Como é que você acha o desfrute? No desfrute, moço, você pode pegar da seguinte forma: se produz 4 arroba e meia por ano, eu compro ele com 7, vendo com 21, são quantos arroba? Né? Divido pela quantidade de arroba que ele ganha por ano. Eu vou achar quantos anos esse cara vai ficar dentro da minha fazenda. Nesse caso aqui, esse danado ficou 3 anos, lá vai pedrada. Tá certo? Então 3 anos vezes 12 meses são 36, deu 37, uns quebrados. Se eu dividir 12 meses, que é um ano, por 37, eu acho esse danado aí de 32% e é o meu desfrute. O que é o desfrute? É o que eu tenho de estoque, né? O que eu vendi sobre o que eu tenho de estoque. Pode ser em arroba, cabeça, é o que te gerou dinheiro sobre o seu estoque, tá certo? Então vamos lá, essa fazenda tem 30% de pânico, olha só que legal, 30% de pânico, 60% de brisantas, aí estão todas as brisantas que os senhores quiserem falar, porque é só um exemplo, e 10% de baixão, onde tem medícula ou tem dictioneura. Cara, é a fazenda do meu sonho, pode ser até em solo fraco, tá certo? Essa fazenda faz uma receita de 8.064 arrobas por ano, vendida a 195, nós fizemos 1.570.000. Ela tem um custeio de 576 mil. Aí, rapaz, o cara fala assim, olha só, tá dinheiro demais esse negócio, né? Vai dar R$2.000 por boi de lucro abatido, mesmo tendo um desfrute de 32%. E se eu tenho 1,2 boi por hectare ano, eu faço então quase R$2.500 de fato de receita, de lucro por receita, não, de lucro por hectare. Só que você tem que comprar, né? É que eu falo, que a gente falou lá na live de adubação, tem que comprar o boi. Não adianta você adubar que o boi não vai brotar. Entendeu? Se fosse assim, eu tinha feito um punhado de vasinha aqui na sacada de casa. Então, e plantar de tifo, que eu acho bonitinho, ia ser bom demais, dá 20 e tantos por cento de proteína, adubado então. Então, você imagina, comendo 20% de proteína. Rapaz, você não imagina. Mas beleza. Esse trem aí me deixou um lucro de R$114 mil no ano, depois que eu fiz a reposição de 300 e pouco, 300, 400 bezerros. Porque eu vendi 32% de 1.200 bezerros, dá 380, 300 e não sei quantos bezerros aí.
Só que na hora que eu repor, eu tenho que repor um pouquinho a mais, porque vai morrer, né? A gente tem que pôr a morte, tem um fundinho. E aí eu vou repor a mais 400 bezerros a R$ 2.200, tal e coisa. Quando fritei o bagaço, me sobrou só 114 mil por ano. Se eu dividir pelos 384 bois abatidos, eu tenho um lucro de R$ 297 por boi. Vezes 1,2, 297, deixa eu copiar ali, vezes 1,2, eu tenho R$ 356 de lucro por hectare ano. Muito bom, não está ruim, fazenda boa, 30% de pães, 60% de brisanta. Vamos aproveitar isso aqui então. Então deixa eu só o maior bico. Então vamos agora pegar essa mesma fazenda e aplicando o quê? Tecnologia de processo, conhecimento, arriar o burro, sair da gestão Hilux que eu chamo, certo? Aquela gestão de 5 minutos, Hilux, entra na caminhonete, dá uma volta na fazenda, chega dentro do escritório e fala assim, rapaz, o trem tá bonito não, tá feio, não sei o que, entra na caminhonete de novo e vai embora. Gestão Hilux. Então o que acontece? Não, e não tem merchan para Hilux aqui não, tá certo? Fazenda de 1.000 hectares de pasto, mesma fazenda, 30% de pano, 60% de braquiarão, 10% de baixão, nas braquiárias de umidícola, de ditioneiro, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou melhorar, primeiro passo, o desempenho animal. Por quê? Porque é o mais fácil, o mais barato e o que traz a maior rentabilidade, a maior lucratividade no primeiro ano ou até no segundo ano de projeto, tá certo? Eu começo a ajustar o que o meu boi precisa, ajustando as horas de entrada, melhorando isso aí, eu vou fazer meu boi ganhar mais peso. E a gente sabe que pasto tropical tem a capacidade ou potencial máximo produtivo para ganho de peso de até 1 kg, 1,1 kg, sem suplementação, somente sal mineral e água, tá certo? E manejo. Tudo bem. Nós não queremos esse 1 kg. Nós queremos sair de 369 e vamos ganhar 40% a mais. Fazer esse animal produzir 40% a mais de desempenho. É de GMD, tá certo? Como é que faz isso? Manejinho aqui, acertando a entradinha ali, ajustando lotação aqui. O que custou isso? Nada, tá certo? Nada. E aumentando 40% no ganho de peso do animal. Então ele sai de um ganho de 369 para um ganho de 520 gramas por dia, que vai perfazer 6,3 arrobas por cabeça ano agora. Mas tudo bem, eu poderia parar a conta aqui, mas como a gente falou de manejo e tudo mais, e que isso aí pode aumentar a lucratividade, vamos pular para o segundo momento da escada de intensificação. Terceiro momento, primeira gestão, segundo desempenho animal, terceiro momento, aumento de lotação. Mas você vai aumentar através de insumo? Não, estou aumentando através agora de melhora de eficiência de colheita de pastagem. Às vezes eu estava perdendo pasto no pânico, às vezes eu estava perdendo pasto lá no braquiarão, tá certo? Então agora eu fiz o desempenho primeiro, ajustei o que eu precisava, dei uma melhorada, vou melhorar o desempenho individual e agora eu começo a ajustar melhor, então, agora minhas áreas de pasto. Às vezes eu vou ter que fazer um investimentinho, uma cerca elétrica aqui, ou uma cerquinha ali, ajustar um lotinho aqui, parará. E aí vocês vão trabalhando, que é o segundo, terceiro momento, que é esse aumento de lotação. Quando isso acontece, você começa a ajustar o pastejo, a fazenda começa a ficar mais densa no capim. E ela consegue, às vezes, dependendo da fazenda, um aumento de produção, de lotação, entre 25% até 50%, que vai depender de fertilidade do solo.
Por exemplo, eu ajusto às vezes um pânico desse, nesses 30%, que estava extremamente mal manejado. E, de repente, esse pânico bufa na época das águas. Sobe demais, sai de uma UA para 3, para 3.2, e você tem que usar aquilo, e aí você começa a ter mais produção dos seus braquiarões também, e agora você começa a equilibrar mais, só que nós não estamos falando aqui de aumento desse jeito. Eu comecei a ajustar, então comecei a produzir mais, tenho melhor eficiência de colheita dos meus pastos, com isso eu faço o quê? Consigo igualar onde eu estava perdendo por passar e onde estava baixo por rapar, eu começo a igualar a equação de produção. Então o que estava aqui desce, o que estava aqui sobe, eu deixo a fazenda mais densa em produção de matéria seca, consequentemente ela vai aguentar a maior lotação. Vamos aumentar nesse exemplo aqui somente 25% de lotação. Então aumentamos 40% no ganho de peso, no GMD, e vamos aumentar 25% na lotação. Só manejo. Então a nova lotação nós passamos de 1 UA agora para 1,25 UA hectare ano. O que vai me pedir 1,4 animais de 390 quilos de média por hectare ano. Só que agora, como eu estou produzindo não mais 4,5 arrobas por cabeça ano, estou produzindo agora 6,3 arrobas por cabeça ano, esse mesmo animal que eu mataria de 21 arrobas na outra fazenda que eu tinha de 3, ia gastar 3,6, 3,5 anos dentro da fazenda, ele cai para 2,2 agora, 2,3, 2,4, vou pôr aqui 2 anos e meio, né? Então 2 anos e meio vezes 12 dividido por vezes 12, ó, 2 anos e meio vezes 12, né? Você vai achar aí, deixa eu fazer aqui, porque eu não lembro de cabeça, tá? 30 meses, se eu pegar 12 dividido, que é 12 meses do ano dividido por 30, eu vou achar 40%, ali no meu deu 46, porque eu devo ter puxado mais alguma coisinha aqui, tá certo? Então 46, saiu de 32% de desfrute para 46%. Antes, onde eu tinha 1000 boi e matava 320, agora onde eu tenho 1000 boi, eu mato 460. Tudo bem. Ah, mas esse negócio vai ter que repor mais. Nossa, que delícia. Muito bom isso. Receita, então, agora que eu tinha de 8.064 arrobas, eu tenho agora de quanto? 13.254 arrobas vendidas. Tá? A 195, coloquei esse valor aí, 2.637. Custeio de 1.400 cabeças. Vai dar 1.400, deixa eu ver aqui, vezes 1.000, isso mesmo, 1.400 cabeças, a R$480 por ano, nós temos um custeio de R$672.000 para custear isso aí. Pasto, mão de obra, manutenção de cerca, trator, custo normal, sal mineral, proteinadinho, tá? E agora tenho que repor 700 bezerros. Eu estou vendendo 460, mais 10% para que uns morram, uns ficam para trás, eu quero manter minha média de matança, meu desfrute, então eu preciso repor 700 bezerros. Então isso aí, juntando com o custeio, eu tenho um custo total de 2.212.000, o que vai me deixar agora R$425.000 de lucro, ou R$660 por boi abatido, ou 660, né? Ou 20% de lucratividade no sistema. Então, moçada, eu vou abrir aqui agora para perguntas, que nós chegamos aqui no final dessa live, que a intenção era mostrar para vocês que com manejo dá,
e que tem que largar de ter essa preguicinha no couro, começar a fazer orçamento forrageiro, começar a desenhar cenários, né? Entender que cada pasto da fazenda é um compartimento produtivo diferente do outro, tá certo? E que isso sofre influência de mês a mês de temperatura, de pluviosidade, de fotoperíodo, tá? De fertilidade basal, até mês a mês de fertilidade não, mas sofre influência, tudo bem? Então eu queria mostrar para vocês que tem como, e nós não chegamos ainda nem perto, né? Lembra que nós trabalhamos aqui com 25% de aumento de lotação e 40% de aumento no ganho de peso, que eu poderia ter colocado 50%, 60% no ganho de peso, eu poderia ter aumentado aqui 30%. Podemos fazer essa mesma conta dessa fazenda amanhã com algum tipo de adubação, se vocês quiserem fazer. Aí vocês me mandam aí no direct, se ninguém responder também vai ter live amanhã também. Tá certo? Então, o que eu tinha para falar é isso aí para vocês. Essa live foi fora do combinado, às 11h11. Então, uma delícia a pinga. Agora tá ficando bom. E volto a lembrar aqui, ditado flamenco. Flamenco. Tudo que fora falado enquanto bêbado, antes fora pensado. Então, moçada, se ninguém tem perguntas aí e tal, eu vou calibrar mais um copítio desse aqui. Tá certo? Moçada, então eu agradeço. Amanhã a gente se encontra aí novamente. Amanhã tem a live com o Vitorino às 20 horas, horário de Brasília, tá? Vai ser postado nos nossos devidos Instagrams aí, tá? E obrigado, Mateusão, obrigado, Tira Leite, tá? E a gente volta a encontrar amanhã. Se ninguém mandar nada aí no direct falando que sim ou que não sobre adubar essa fazenda de 1000 hectares que a gente começou a desenvolver agora e ver o que ela vira, não farei live amanhã. Estou de greve de live de capim. Tá certo? Então tá bom, moçada, desculpe a brincadeira aí, acho que o interessante também é dar uma descontração, tá? E precisando, mande as perguntas, nosso e-mail tá aí, nosso contato tá aí, o telefone, é o telefone que a gente brinca aqui, que se precisar desabafar devido a essa pecuária, nós estamos montando o APA, né? Associação dos Pecuários Anônimos, para que você possa chorar no ombro. Então, estamos aí, se vocês precisarem, conte com a gente aí. Um grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Em pé.